Oi, pessoal, tudo jóia? Graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer ter vocês aí de novo, aqueles que estão me acompanhando ao longo desses estudos. E, gente, hoje nós iniciaremos o estudo da última carta de Apocalipse, que ela foi enviada à igreja de Laodiceia. E aí, pessoal, como nós temos feito, vocês já sabem que a igreja de Laodiceia também tipifica um período da história da igreja. Então, vocês veem que, olhando para esse slide, nós temos Laodiceia e Filadélfia misturadas no atual contexto que nós vivemos. Então, de um lado, a gente tem os cristãos fiéis, não é? E temos aqueles que são os nominais, os mornos. E aí, gente, o versículo 14 do Apocalipse, capítulo 3, começa dizendo aí ao anjo, né, da igreja, né, o anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, pessoal, veja bem, Laodiceia tem aí a origem da palavra, né, conforme vocês estão vendo ali, dos termos laos e também didacaios, que significa o quê? Povo, significa juízo do povo, ou seja, é a vontade que vem do povo que emana e prevalece sobre a de Deus. Então, é essa perspectiva que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a gente vê igrejas que são como se fossem, vamos dizer assim, self-service, né? Que a pessoa vai e pega só aquilo que ela quer. Enfim, a igreja acaba se ajustando ao desejo daqueles que estão ali. Então, Laodiceia era nessa perspectiva que caminhava, e por conta disso, nós vamos ver algumas características dela aí nos próximos slides. Agora, gente, antes disso, veja bem, a igreja de Laodiceia, ela foi, né, a igreja da nossa cidade, ela teve esse nome por causa desse rei aí, o Seleucido Antíoco II, que foi casado com aquela rainha que vocês estão vendo, e ele deu o nome da cidade em homenagem à esposa dele. Então, naquele tempo existiam 6 cidades com o mesmo nome. E aí, essa se diferenciava porque o nome fazia referência à esposa do rei. Então, nós temos aí Colossenses capítulo 4, versículos 15 e 16, que eu vou ler aqui, que diz assim: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprirdes. Então você vê, aqui o apóstolo Paulo está sugerindo, olha, vocês leiam as cartas que foram enviadas para eles lá, né? E, em contrapartida, envie essa carta para que eles também leiam. E esse Arquipo, gente, segundo a história, dizem que ele era o bispo na igreja de Laodiceia. Avançando aqui, nós sabemos então que Laodiceia fica aproximadamente 80 quilômetros de Filadélfia e a 160 quilômetros de Éfeso, né? Veja bem, nós olhamos ali aquela imagem, como vocês já sabem, já falamos em outras cartas, a idolatria era muito forte nesse período. Então aquele ali, gente, era o imperador Trajano, que em Laodiceia também não poderia faltar a questão do culto ao imperador, a questão da idolatria, que era muito forte também entre eles. Seguindo, a Bíblia diz então, essas coisas diz o Amém. 2 Coríntios 1:20, Jesus Cristo se intitula como Amém. Então ele o Amém em Laodiceia, e nas outras cartas eles aparecem, conforme a gente tem, ele aparece, aliás, conforme nós temos acompanhado, com aqueles outros títulos, vamos dizer assim, né? Uma hora ele vai falar que ela é corrupta, que ele é o juiz que vem ali para poder julgá-la, né? Éfeso é a igreja onde ele queria mais proximidade, e por aí vai. Nós já vimos esses aspectos em outros momentos.
Pessoal, então ele sendo o amém, o que ele está querendo dizer com isso? Olha, eu sou aquele que valida a mensagem que está sendo pregada em todas as igrejas. Eu ainda, apesar de tudo que vocês estão fazendo aí, eu tenho boa vontade para com os homens, né, com as pessoas que estão aí. Eu amo essas almas. Tá? Então, gente, nós precisamos crer que Jesus Cristo não desiste de ninguém. Por pior que a vida da pessoa esteja, por mais torta, ele sempre está ali, de uma forma ou de outra, atrás dela, para que no último segundo ela, de alguma forma, ainda tenha a oportunidade de se entregar a ele. E a palavra que é ministrada é validada por ele também. Porque ele é o único, gente, mediador entre Deus e os homens, conforme fala 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Atos 4,12 diz que nenhum outro nome há salvação. Então, Jesus Cristo é o único. Então, ele faz questão de estar ali com eles para fazer a mediação entre eles, para que, de repente, alguns ali, ou de preferência todos, que se salvassem, né? Ele também é aquele que transmite a mensagem, né, para os homens, ele, vamos dizer assim, ele que inspira, né, toda a palavra vindo dele é inspirada para os homens. Então, mesmo com a situação dessa igreja, o Senhor ainda estava pregando a palavra ali, estava fazendo com que a palavra chegasse até eles. E com isso, ele demonstra o quê? Cuidado para com a igreja de Laodiceia. E é isso também, gente, que ele demonstra com a nossa vida. As pessoas hoje estão rejeitando Jesus Cristo, não querem nem saber dele, mas ele está ali, está firme, está insistindo com elas, para que de alguma forma elas se voltem para ele. Então Jesus Cristo, irmão, tem que ser o amém na sua vida e na minha vida. Amém, no início da frase, significa certamente. No fim da frase significa assim seja. Então que ele seja o certamente na nossa vida, em tudo que fazemos, e também o assim seja, né? Seguindo, pessoal, ó, ele é testemunha fiel e verdadeira. Então a gente vê o quê? Que nesse contexto aí, ele se posiciona de uma forma contrária ao caráter dos homens, que eram o quê? Infiéis e mentirosos. Tá? Você vê que na igreja de Filadélfia tem gente que fala que quando o texto se refere lá à sinagoga de Satanás, eram pessoas com perfil de cristãos laodicenses que estavam ali em Filadélfia. Só que lá a maioria era fiel. A maioria era quente, não era morno, como na igreja de Laodiceia. Então, gente, o que essas pessoas queriam naquele contexto e querem hoje? Uma igreja de crença fácil, que não exija muito esforço para mudar de vida, sabe? Aquela vida cristã mais tranquila, onde não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, dedicação mais intensa, até para servir nos ministérios, ou acima de tudo, para ter mudança de caráter e de caminhada cristã. Avançando, a gente vê ali a Bíblia dizendo que ele é o princípio da criação de Deus, isto é, começou nele e vai terminar nele. Ele é o alfa e o ômega, gente. Então ele é a fonte de toda origem, né, daquilo, ele é a fonte de vida espiritual e de vida material. Então, ele foi o pioneiro do caminho e ele é o próprio caminho. Por isso que diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem outro. Ao contrário da igreja de Laodiceia, o que eles queriam? Ao invés de se firmar nele, que é o princípio da criação, a igreja era mais voltada para, focada em bens materiais, nos prazeres mundanos, né? Então, vocês veem ali que toda fonte espiritual, tudo emana dele. Em Laodiceia era o contrário. Você vê, eles queriam que emanasse do povo, estava emanando do povo. Mas o Senhor Jesus estava ali, disponibilizando palavras, né, de libertação para aqueles que quisessem crer nele. Então a gente vê que Isaías 12:3 diz: com alegria tirareis água das fontes da salvação. Gente, as fontes são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é uma dessas fontes que nós precisamos crer para que sejamos salvos, né? Maravilha. Então, ele é a testemunha fiel, ele é o princípio da criação de Deus, ele criou tudo, conforme diz aí Colossenses capítulo 1, versículos 16 até o 18. Quando a gente segue mais um pouco, você vê que o texto diz aí no versículo 15 que esses cristãos, né, entre aspas, cristãos nominais, certo? Eles não eram nem frio
e nem quente. Tá? Então eles estavam ali no meio termo. Agora, olha só, como que funcionava? O que o Senhor está falando para eles ali? Gente, essa cidade aí de Hierápolis, eles tinham água quente, que ia em direção a Laodiceia. Já Colossos tinha água fria, você está vendo ali, ó, que era boa para a saúde. Laodiceia não tinha suprimento de água própria. Então dizem os estudiosos que essas águas se misturavam em algum ponto no meio do caminho e elas chegavam mornas em Laodiceia. Então você vê que a condição da cidade no que diz respeito à água era a mesma da vida espiritual deles. Vocês veem, gente, quando Jesus Cristo quer falar, mas quando ele sempre quer falar conosco, tem momentos que ele fica em silêncio, mas vamos dizer assim, quando ele fala, não tem como a pessoa não entender. Você vê aqui, ele está mostrando para eles, olha, vocês são mortos, que vai falar daqui a pouco no versículo 16, no 15 fala que eles não são nem frio nem quente. Então, está falando, assim como é a água de vocês aí, sabe? Da mesma forma é a vida espiritual, é a mesma coisa. Então, meu irmão, pode ficar tranquilo. Se Jesus Cristo, quando ele falar com você, você vai entender claramente. Pode ficar tranquilo. Ali a gente vê, ó, as proximidades entre as cidades, tá vendo? Ó, 10 quilômetros de Hierápolis e 16 de Colossos. Então era nesse cenário que Laodiceia ficava situada. Você vê que está ali no Vale do Lico, que é diferente do rio Lico, tá? Que passava ali próximo de Laodiceia. Gente, essas águas eram transmitidas como? Como que elas passavam? Como que eram canalizadas? Dessa forma que vocês estão vendo ali, ó, por aquedutos. Tá vendo? Subterrâneos, ou até menos para aqueles que ficavam expostos à superfície. Depois fala, ó, quem dera fosses frio ou quente. Tá? Aí, pessoal, Êxodo capítulo 33, versículo 11. Nós vamos ver o exemplo aqui de uma pessoa que era quente em Deus. Olha para vocês verem. Tá aqui, ó. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. O Josué era um homem quente na palavra, ele era quente em Deus, ele era fervoroso de espírito. E veja bem, Moisés estava ali na tenda, ele estava lá também adorando a Deus, estava ali servindo. E o detalhe, hein? Quando Moisés ia para o arraial, porque tinha suas obrigações, o Josué ficava ali, ou seja, Josué sempre queria mais, ele queria se esquentar, sabe, não tinha limite para ele. Irmãos, hoje em dia nós temos pessoas na igreja que se o líder não tiver, não tem culto de oração. Se o líder não tiver, não tem reunião das irmãs, não tem. Então acontece não, fulano não vai evangelizar, eu também não vou. Não, se o pastor não for, eu não vou. Não, se o apóstolo não está ali, eu também não estou. A quem que vai pregar? Você entendeu? Tem todas essas coisas no nosso meio. O Josué, ele estava interessado no quê? Ó, ou Moisés estando aqui ou não estando, eu quero mais de Deus. Eu quero mais intimidade com ele. Então o Josué era um homem quente, era um homem fervoroso. Ele não era frio. Né? Então você vê que a Bíblia fala, quem dera os laodicenses fossem quentes ou frios, mas eles não eram, eles estavam em cima do muro. Por isso que a Bíblia fala aí, ó, vocês são o quê? Mornos. Tá? Vocês precisam se posicionar. São pessoas que não têm assim uma posição firmada em Deus, é gente meio lá e meio cá. Né? Olha o texto de Oséias capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. Um exemplo de pessoas que estavam mornas agora. Ele diz aí, Oséias 6,4 fala, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que logo cedo passa. Entendeu? Então, é aquilo, olha, é um amor condicional, é um amor que está ali só baseado, de repente, em interesses. É um amor que se baseia em si próprio, ao contrário do amor citado em 1 Coríntios capítulo 13, gente. Então, lá no Antigo Testamento já tinham pessoas que eram mornas. E hoje não é diferente. Então, é aquilo, ó. O cristão quente é aquele que está salvo, certo? O frio ainda tem a possibilidade de se esquentar, entregar a vida dele para Jesus, né? Aquele que está longe dos caminhos e que está frio ali, realmente não sabe, ele ainda pode se aquecer. Agora o morno,
Entende? Ele não se posiciona, ele não tem coragem de falar contra as falsas doutrinas, ele aceita as heresias, entendeu? Enfim, é uma pessoa que não tem posição porque ele tem um estado espiritual deficiente, correto? Por conta da cegueira espiritual que ele tem, né? E aí, por ser cego espiritualmente, ele se torna insensível. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, deixa assim mesmo, não esquenta a cabeça disso não, sabe? Então, é desse jeito que esse tipo de cristão se posiciona. As águas de Hierápolis eram úteis. As de Colossos também eram frias, eram úteis. A água de Laodiceia serve para quê? Ninguém bebe água morna para matar a sede, bebe? Não. A medicina usa a água morna para poder provocar vômito, sabe? Então, você vê, é isso que o Senhor está dizendo para eles. Olha, é assim que vocês são. Não serve, assim, do jeito que vocês estão, isso não serve para nada, não é? Depois, olha aí, nós temos essa frase aí desse irmão da igreja metodista, gente. Olha o que ele diz. Ó, que o crente morno, como ele é? Muito bom para ir ao inferno e muito mal para ir para o céu. Você também está resumindo. Ele não está nem de um lado nem de outro. Grande teólogo aí da igreja metodista que falou essa frase para nós. Então, gente, nós precisamos ter uma posição, ou você tá ou você não tá. Aqueles que são mortos só estão perdendo tempo na igreja. Por quê? Fica andando com a Bíblia debaixo do braço aí, Jesus Cristo vem no arrebatamento, ele vai ficar aqui, sem dúvida nenhuma, e aí, resumir, perdeu tempo. Então, de certa forma, respeitadas as devidas proporções, era melhor que estivesse no mundo, curtindo o mundo, aproveitando as coisas, porque já não ia ser salvo mesmo. Aí o diabo olha para a cara dele e fica dando risada. Tá vendo, seu bobão? Você ficou andando de Bíblia debaixo do braço esse tempo todo aí, ó, investindo tempo em culto, isso, aquilo, ó, você ficou aqui, né? Então, resumindo, deveria ter aproveitado o mundo. Sido um bom mundão, pelo menos você tinha curtido, agora você está perdido, certo? Então, gente, nós precisamos ser cristãos quentes, que estamos ali como brasas, sabe? Que vão ser úteis para poder aquecer a vida das outras pessoas com aquilo que Deus faz através de nós para a honra e glória dele. Avançando, então, vamos tomar cuidado com esse coração morno, gente. Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala: ora, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Esse verá aí, gente, no texto original significa perceber. Perceber significa receber experimentando. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém receberá o Senhor experimentando. Você já viu cultos em que uma parte da igreja recebe, dá glória a Deus, e isso, aquilo, tem uma experiência, e a outra parte fica ali? Isso pode ser porque as pessoas não estão dando santidade, as pessoas estão vivendo mornas, igual estavam em Laodiceia. Então nós temos que mudar esse nosso comportamento com urgência antes que o Senhor Jesus venha no arrebatamento da igreja. Versículo 17 do Apocalipse capítulo 3. Então nós temos visto que o cristão, ele morno, né? Ele não cresce espiritualmente, tá? A Bíblia fala aí, antes de eu seguir aqui para o 17, eu quero enfatizar aquele vomitar-te da minha boca, como eu estava falando antes, né? Água morna é usada para poder provocar vômito, e essa palavrinha vômito, gente, que vocês estão vendo aí, o vomitar-te, essa expressão só aparece aqui, em toda a Bíblia. Sabe? Então esse cristão, ele não cresce espiritualmente, ele até se alegra na pregação, gente, ele chora, entendeu? Mas não tem mudança, porque ele vive um cristianismo pervertido, sabe? Ele tem até uma boa motivação, só que as inclinações para a carne e as práticas do dia a dia, enfim, elas esfriam. Então são pessoas que não estão nem na doutrina falsa, nem na verdadeira. Elas guerreiam espiritualmente, mas negociam com o mundo ao mesmo tempo, né? Então, as obras que são feitas são obras sem a presença de Deus, ou seja, as obras mortas, mencionadas lá em Hebreus capítulo 6, né, que vai falar lá do arrependimento de obras mortas, obras que não têm valor espiritual nenhum para Deus. Então, é assim que essas pessoas vivem. E elas vão ser o quê? Vomitadas pelo Senhor Jesus. Por quê, gente? Veja bem, elas vão ficar aqui, infelizmente, se não mudarem de vida, e elas vão ser aptas
se continuarem assim, para servirem o anticristo. Por quê? Porque ele vai exigir adoração, certo? E vai exigir lealdade. Então essas pessoas vão viver assim e ainda vão ficar se identificando, falando que são cristãos. Porque o diabo, gente, depois do arrebatamento, indiretamente, ele vai ser o Deus da igreja que ficar aqui. Certo? Então é ele que vai comandar ali, tá? E aí a gente percebe o profundo desgosto que o Senhor Jesus tem com as religiões que são mornas, sabe? Pessoas que querem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então isso não é possível, sabe? Então nós temos que, de fato, nos posicionarmos para que não sejamos vomitados da boca de Deus, para que não fiquemos em cima do muro. Por quê? O muro, gente, já é do diabo. Certo? Ele não está nem preocupado com o cristão morno, não. Ele quer esfriar aqueles que estão contribuindo com o reino, que estão trabalhando ali. Agora sim, ó, versículo 17, o cristão morno, certo? Você está entendendo que eu falo cristão, né? Aquele nominal, tá joia? Ele conta vantagem. Você está vendo, olha lá, ó, eu estou rico, eu estou abastado, o olhar dele é sempre para os bens materiais. Ele diz aí, ó, eu não preciso de nada, certo? Eu estou bem. Então, por que eles diziam isso, gente? Ó, quando a gente vai aí para o contexto histórico de Laodiceia, olha o que eles tinham lá naquele tempo, pessoal. Ó, tinha um sistema bancário muito bom, eles trabalhavam com ouro, tá vendo? O câmbio de ouro, eles fabricavam colírio por meio dessa escola de medicina que vocês estão vendo, e também lãs e roupas de muita qualidade pela indústria têxtil. Então eles se achavam, vamos dizer assim. E um detalhe, eles foram destruídos por um terremoto em 60 depois de Cristo. E eles se reconstruíram, gente, sem ajuda de ninguém. Eles recusaram a ajuda de Roma, certo? Esse sistema bancário aí que contribuiu para que a cidade fosse construída. Então, ó, eles ficavam o quê? Se achando, ó, nós somos ricos e tal, a gente não precisa de ninguém, etc, etc. Tem muito cristão que assim, hoje ele tem uma condição de vida melhor, então ele é intocável, irmão. Ele sabe, ele acha que não precisa de ninguém, entendeu? Ele, enfim, não está ativo ali no reino, só fica frequentando culto após culto, e na verdade está morno. Ele deixou o dinheiro esfriar ele, deixou os bens materiais. Tem muita gente desviando da fé por conta disso, né? Seguindo, pessoal, então eles eram autossuficientes, tá vendo? E não percebiam isso. Eles se consideravam fortes e independentes. Só que, na realidade, eles eram o quê? Fracos e dependentes. Só que não conseguiam enxergar, como vários estão hoje também. E aí a gente vê, então, ó, essa igreja morna de Laodiceia, quando a gente compara com a igreja de Esmirna, que era bem menor, gente, Laodiceia era a igreja que quem não ficava, era a igreja dos desviados, entre aspas, certo? Era dos desviados mesmo, né? Vamos dizer assim, a grande maioria que estava ali era tudo desviado. Então, aqueles que estavam em Filadélfia, que não suportavam lá, eles iam para Laodiceia. Então, quando a gente compara, a gente vê, ó, Esmirna era pobre em termos de recursos financeiros, materiais, mas era rica perante Deus, porque ela tinha vida espiritual ativa, era muito dedicada. Já Laodiceia era o quê? Era uma igreja rica, porém, uma igreja que estava, não passava por sofrimento, não tinha perseguição igual a Esmirna, certo? Mas era pobre e miserável espiritualmente. Tá? Dizem os comentaristas, gente, que tanto a cidade como a igreja era a mais rica da região ali, sabe? Então, a gente precisa olhar. Você vê que as igrejas ricas, gente, não significa que Deus está aprovando tudo que eles estão fazendo ali, certo? Então, às vezes é melhor, não estou dizendo que todas são assim, pessoal. Tem as igrejas ricas que são muito sérias, que investem em missões, etc, etc. Mas muitas vezes é melhor você estar numa igrejinha pequena de bairro e ali ativo, né, passando por perseguição, por dificuldade, mas servindo o Senhor com intensidade, do que estar numa igreja Laodiceia, sabe? Onde está ali, onde o povo vive de aparência, onde parece que está tudo bem, mas na realidade não está. Aí fala o texto, ó. Então, ó, detalhe, tá dizendo aí, né? Eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, só que eles nem sabiam que eram, gente, infelizes, sabe? A felicidade deles estava baseada na conta bancária e nos prazeres e no luxo. Resumindo, tudo, vamos dizer assim,
tudo prazeres, né? Satisfação no curto prazo. Entende? Temporal. Exatamente aquilo que Deus fala para a gente fazer. Não olhar para as coisas temporais, mas para aquelas que são eternas. Né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: não atentando nós para aquilo que é temporal, mas para o que é eterno. Tá? Maravilha. Então, onde que está a nossa felicidade, pessoal? Se tem dinheiro, nós estamos felizes? Se não tem, nós também estamos felizes? Quando o apóstolo Paulo fala lá, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, mas ele também diz lá, ó, eu sei ter fartura, como eu também sei não ter. Isto é, quem tem autoridade, condições para falar isso, são cristãos experimentados, sabe? Ele passa por dificuldade, ele está ali com o Senhor. Na bonança, na riqueza, ele também está ali com o Senhor Jesus. Então ele sabe ter e ele sabe não ter. Então Filipenses 4,13 se encaixa perfeitamente na vida dele. Aí a gente vê falando que eles eram o quê? Miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês estão vendo? Então, mesmo com o sistema bancário avançado, mesmo andando com roupas finas, com recursos materiais, sabe? Mesmo com aquela escola de medicina, você vê como é que Deus fala específico, e com a indústria têxtil, ó, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, mesmo tendo tudo isso. Então, irmão, quando Deus fala, não tem jeito da pessoa não entender, viu? É claro, não tem, ele usa o cenário com muita precisão para falar conosco também. Mateus capítulo 13, versículo 22, diz assim, ó: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Exatamente o que aconteceu aqui com Laodiceia, sabe? Eu encerro por aqui, pessoal. Eu continuo aí sempre fazendo aquele convite para você que está me ouvindo aí, que tem persistido em assistir essas aulas. Olha, você que não é um cristão ainda, você precisa entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe? Precisa nascer de novo. João capítulo 1, versículo 12, deixa claro para nós que hoje nós temos, de um lado, as criaturas de Deus e os filhos de Deus. João 12 diz: mas a todos os quais o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Você é um filho de Deus? Ah, Fábio, como é que eu faço isso? Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crerdes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, vá até um líder espiritual, meu irmão. Olha, você que ainda não é cristão, vá até um líder espiritual, fale para ele: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero que a minha casa seja salva, eu preciso que o Senhor seja o meu suficiente Salvador, sabe? Faça isso para que você garanta a sua eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. E você que me ouve, que já é um cristão aí, está na igreja, espero que você, caso você seja um cristão nominal, qual é a sua temperatura espiritual? Você é um cristão nominal, ou seja, você está morno no momento, saiba que assim como o Senhor Jesus estava disponível para a igreja de Laodiceia, como ele tinha boa vontade para com as pessoas que estavam ali, ele também tem com você, ele também tem comigo. Certo? Então, volte, meu irmão, a ser um Josué, um homem quente, um homem na palavra, fervoroso de espírito, sabe? Aquela pessoa que está ali firme, está nas vigílias, está no monte orando, está buscando a Deus, está lendo a palavra, está jejuando, enfim, está ativo na obra. Tá? Então, você está frio? Você está quente ou você está morno? Como que nós estamos? Sabe? Então, tem muito cristão nominal hoje em dia, gente. Segundo o ICP, Instituto Cristãos de Pesquisas, nós temos ali aproximadamente 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. Dessas, 2 bilhões e meio são cristãos nominais. Segundo o ICP também, eles falam que verdadeiros mesmo, sérios, gente, são aqueles 1 bilhão que vocês estão vendo ali. Você percebe, pessoal, como, olha, a situação realmente está cada vez mais crítica, gente.
né? Então tem muita gente hoje que, infelizmente, é cristão nominal, certo? Gálatas capítulo 2, versículo 6, fala assim, ó. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Ou seja, eles eram, né? E agora não são mais. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser de alguma coisa, me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentava. Então ele está falando o seguinte, ó, aquele que parecia ser, ó, não me acrescentou nada. Era só aparência mesmo. Então como é que está a tua vida? Como é que está a minha vida? Nós somos cristãos fervorosos de espíritos ou somos os nominais? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, meu irmão. Um final de semana para você aí, vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.